Ei, simbora. Ó, pessoal, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a associação entre a função do segundo grau e o volume de alguns sólidos geométricos. Olha só, esse tipo de questão tem caído no Enem, mas as pessoas não sabem responder porque não conhecem a relação que existe entre a função do segundo grau e esse negócio de sólidos geométricos. Então, se prepare aí que a gente vai conversar. O negócio vai ser bem filosófico hoje. Não sei se vocês gostam desse tipo de aula, mas é um negócio muito louco hoje. Então, toda a atenção é pouca. Por favor, não se distraiam. Não deixem de olhar para cá um segundo, porque eu tenho certeza que se você deixar de olhar, aí vai embolar tudo. Então, olhe para cá, se concentre aqui e eu tenho certeza que você vai entender isso que a gente vai fazer hoje. E tenho certeza que você vai acertar a questão do Enem, que vai cair esse ano sobre esse assunto. Porque, na verdade, vocês sabem que eu já olhei o Enem. Por isso que vocês, né, eu já estou trazendo aqui. Toda aula eu trago uma questão. Então, já se prepare, porque a gente sabe que toda aula nossa tem uma questão no Enem. Então, a de hoje, né, vai ser resolvida com o que eu vou dizer a vocês daqui a pouco. Então, pessoal, o que é que eu quero conversar com vocês sobre a função de segundo grau? Mais uma vez, eu vou voltar para aquela aula de ontem. Então, ontem a gente conversou sobre algumas situações e eu quero voltar um pouquinho para aquela aula de ontem para a gente conversar uma besteirinha aqui para eu poder passar para hoje. Olha só. Ontem a gente falou sobre o movimento retilíneo uniformemente variado. A gente falou que a característica principal desse movimento retilíneo uniformemente variado é que a aceleração é uma constante. Só que ela é uma constante, mas ela é uma constante diferente de zero. Lembra que a gente conversou isso ontem? E eu queria agora mostrar para vocês os tipos de acelerações possíveis no movimento retilíneo uniformemente variado. Ok, pessoal? Então, são dois tipos de aceleração possíveis. Professor, quais são esses dois tipos de aceleração possíveis? Eu vou te mostrar aqui uma situação aqui em cima em que a aceleração é constante e é positiva. Deixa eu colocar de verdinho aqui para ficar mais bonitinho. A gente vai ter uma aceleração que é constante e positiva aqui em cima, e a gente vai ter uma aceleração que é constante e negativa aqui embaixo. Uma aceleração constante e positiva provoca um tipo de movimento. Uma aceleração constante e negativa provoca outro tipo de movimento. É importante que vocês conheçam o que uma aceleração positiva faz e o que uma aceleração negativa faz. Ok, pessoal? Então vamos lá. Esse gráfico que eu estou apresentando aqui para vocês, com certeza é o gráfico da aceleração em função do tempo. A aceleração em função do tempo. Lembre-se que a gente conversou ontem que o gráfico da aceleração em função do tempo é uma reta constante. Ok, pessoal? Beleza, professor. Beleza. Falamos também ontem sobre a velocidade, não foi, pessoal? Velocidade, a gente falou sobre a velocidade. A velocidade em função do tempo pode ser de duas maneiras também. Assim como a aceleração, a velocidade em função do tempo pode aparecer de duas maneiras. Professor, quais são as duas maneiras que a velocidade pode aparecer para a gente? A velocidade, não sei se vocês lembram, ela é uma função do primeiro grau. Ontem a gente conversou isso. Isso tudo no movimento retilíneo uniformemente variado. Ela é uma função do primeiro grau. E por ser uma função do primeiro grau, ela pode ser do tipo crescente ou decrescente. E aí, obviamente, eu não preciso moer muito com vocês para que vocês entendam isso. Se eu tenho uma aceleração positiva, o que é que a aceleração faz? Quando o movimento é acelerado, você está acelerando. Se você está acelerando, o que é que está acontecendo? A velocidade está aumentando. Toda vez que você acelera, a velocidade aumenta. Então, à medida que você vai acelerando, a velocidade vai aumentando. E se a velocidade é uma função do primeiro grau, e eu estou acelerando e ela está aumentando, então essa função é uma função crescente, tá certo, pessoal? Então, uma possibilidade para a velocidade é a função crescente. Isso acontece quando a aceleração for positiva. Mas quando a aceleração for negativa, a velocidade vai ser uma função decrescente. Lembrando, pessoal, que no movimento retilíneo uniformemente variado, a velocidade é uma função de primeiro grau. Vovô ateu. V é igual a V0 mais AT. Finalmente, que é o nosso objetivo de hoje, é a posição. A posição também tem duas possibilidades, pessoal.
quais são as duas possibilidades da posição em função do tempo. Vamos lembrar quais são as duas possibilidades. Lembrem-se que a posição em função do tempo é uma função do segundo grau. Lembra, pessoal? E aí, a gente vai ter que lembrar uma besteirinha. Nas funções de segundo grau, a gente viu ontem que o formato gráfico dela é uma parábola, e a gente sabe que essa parábola pode ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. Então, a base da nossa aula hoje é você entender essa relação e o que cada coisa vai provocar, tá certo, pessoal? Como assim? Eu quero que você entenda uma sequência lógica aqui. Se vocês não entenderem, se vocês não estiverem captando, eu quero que vocês comentem aí daqui a pouco para a gente poder tentar fechar. Mas eu quero que você saiba, eu quero que existem três coisas interligadas: aceleração, velocidade e posição. Como assim, professor? Como é que elas estão interligadas? É assim. No movimento retilíneo no movimento variado, quando a aceleração, a gente sabe que a aceleração é constante, quando a aceleração é positiva e constante, ela vai gerar uma velocidade crescente. Uma aceleração positiva gera uma velocidade crescente. Quando a gente acelera o negócio, a velocidade aumenta. Então, a aceleração positiva, velocidade crescente. Grave isso. Aceleração positiva, velocidade crescente. Essa é a primeira observação. Segunda observação. Quando a aceleração é positiva e a velocidade é crescente, a posição fica feliz. Como assim posição feliz? A concavidade dessa parábola fica voltada para cima. O Uzinho fica voltado para cima. Então, essa é a associação, primeira associação que eu quero que você saiba. A aceleração tem tudo a ver com velocidade, tem tudo a ver com posição. Quando a aceleração é constante e positiva, a velocidade é crescente e a posição é feliz. A concavidade da parábola está voltada para cima. Repetindo. Quando a aceleração é constante e positiva, a velocidade é uma função de primeiro grau crescente e a posição é uma função de segundo grau com a concavidade voltada para cima, ela fica feliz. É isso que está aí no desenho superior, na linha superior para vocês. Uma outra associação que eu quero que vocês peguem é o seguinte. Quando a aceleração é constante e negativa, se eu estou com a aceleração negativa é porque eu estou freando. Se eu estou freando é porque a velocidade está diminuindo. Se a velocidade está diminuindo, a posição vai ser triste. A posição vai ser com a concavidade voltada para baixo. O buraco da parábola voltado para baixo. Eu preciso que vocês entendam isso hoje, porque toda a nossa aula vai ser baseada nesse conceito físico-matemático, né? Uma mistura de física e matemática. Então, vamos lá. Repetindo o conceito da velocidade decrescente da aceleração negativa. Quando a aceleração é constante e negativa, a velocidade é decrescente e a posição é triste. A concavidade é voltada para baixo. Pergunta para vocês. Vocês conseguem entender essa relação que existe entre a aceleração, velocidade e posição? Vocês conseguem lembrar isso lá da física? Vocês conseguem perceber isso? Que a aceleração positiva, velocidade crescente, posição feliz, com cavidade voltada para cima. A aceleração negativa, velocidade decrescente, com cavidade voltada para baixo. Perfeito. Não tem muito o que moer não, tá certo, pessoal? Não tem muito o que moer não. Se você acelera, a velocidade cresce. Se a velocidade cresce, posição feliz, com cavidade voltada para cima. Se você acelera negativo, freia. Se freia, velocidade cai. Se cai, posição triste, com cavidade voltada para baixo. Com esse conceito, pessoal, eu tenho certeza que a gente já pode brincar, a gente já pode associar agora a função do segundo grau, a parábola, ao volume de sólidos geométricos. Eu tenho certeza que quando você vê essa aplicação, você vai ficar, meu Deus, como é que eu não sabia disso? Por que eu não soube disso antes? Rapaz, bicho, como é que eu perdi? Como é que eu deixei de acertar uma questão porque eu não sabia isso? Pois é, a gente vai conseguir resolver esse tipo de questão a partir de agora de uma maneira muito mais simples, porque vocês agora entendem o que é esse negócio desses gráficos. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá, pessoal, vamos ver aqui uma aplicação disso que a gente está conversando. Eu tenho certeza que vocês vão dizer, meu irmão, que negócio massa, doido. Vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês. Simbora. Então, vamos lá, galera. Olha só, eu vou pegar aqui, certo? Uma figurinha
né? Eu vou começar com uma figurinha aqui, né, para vocês já irem pegando. Isso aqui é uma taça com formato cônico, ok? Observem, pessoal. O que eu quero mostrar para vocês é uma ideia. Eu não quero que vocês se apoiem ou decorem o formato do gráfico e digam, é esse, não. Isso é uma ideia que eu estou dando para vocês resolver as questões. Essa ideia é válida e essa ideia é fantástica, porque tira a gente em maus bocados. Então, vamos lá. Eu vou ligar uma torneira aqui nesse cone, certo? E vou encher esse cone. De tal forma que a vazão dessa torneira é constante, ou seja, entra sempre a mesma quantidade de água, tá certo? Por determinado espaço de tempo. Então, isso aqui vai ser cheio a uma vazão constante. Aí a minha pergunta é o seguinte: qual é o gráfico que representa a altura do líquido nesse recipiente em função do tempo? A altura em função do tempo. Eu quero saber qual é o gráfico que representa a altura do líquido em função do tempo. Não sei se você já viu, mas em vários lugares a gente teve questões desse modo, desse estilo, inclusive no Enem. Então a gente precisa entender como funciona esse negócio. Então, para que vocês saibam o gráfico, para que vocês conheçam ou reconheçam esse gráfico, é necessário que vocês lembrem das associações que a gente comentou no início da aula. Então, vamos lá, pessoal. Vocês concordam comigo que como o espaço aqui embaixo é pequenininho, veja, eu estou riscando em verde, dá para ver o verdinho que eu estou riscando aqui, né? Como ele é pequenininho, isso começa enchendo muito veloz. Por que que a velocidade de enchimento aqui é gigantesca? Porque o espaço que existe aqui é pequenininho. À medida que eu vou subindo aqui nesse cone, a velocidade de enchimento está diminuindo. Professor, por que que a velocidade de enchimento está diminuindo? Porque como o cone está ficando maior, como está tendo mais espaço para colocar as coisas aqui dentro, então o espaço maior faz com que a velocidade de enchimento seja menor. Entende, pessoal? O que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Eu estou querendo dizer para vocês que quando eu vou encher esse cone nessa posição que ele está, eu começo enchendo ele e eu fico olhando assim, eu vejo que a altura sobe muito rápido no início e depois ela passa a subir mais lento. Por que que ela passa a subir mais lento? Porque o espaço era pequeno antes, no início, e como ela era pequena, no instante enchia. Agora, na medida que ele vai aumentando o espaço, aí ele vai enchendo cada vez mais devagar. Então, o primeiro passo para a gente é atentar para a velocidade. Uma pergunta eu faço para vocês. A velocidade de enchimento é uma velocidade crescente ou uma velocidade decrescente? A cada tempo que se passa, a cada minuto que se passa, esse recipiente enche mais rápido ou ele enche mais devagar? Ele enche mais devagar. Ele começa enchendo mais rápido e depois ele vai enchendo mais devagar. Então, a velocidade é o quê? Decrescente. Então, beleza. Professor, e o que é que tem a ver a velocidade ser decrescente? Aí você faz uma associação na sua cabecinha. Se a velocidade, deixa eu mudar aqui a cor, se a velocidade é decrescente, quem faz a velocidade ser decrescente, a velocidade da função do tempo, quem faz a velocidade ser decrescente é a aceleração. Então, se a velocidade é decrescente, eu tenho certeza que a aceleração é constante e, além de ser constante, ela é negativa. Então, a aceleração, em função do tempo, a aceleração é negativa. Porque para a gente ter uma velocidade decrescente, a aceleração precisa ser o quê? Negativa. E quando a aceleração é negativa, pessoal, com certeza absoluta, a posição em função do tempo é uma parábola que tem a concavidade voltada para baixo. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que pensar quando eu vejo um solo desse enchendo é a velocidade de enchimento. Essa velocidade de enchimento é crescente ou decrescente? Se for crescente, é porque a aceleração é positiva. Se for decrescente, é porque a aceleração é negativa, ok? Quando eu descubro se a aceleração é positiva ou negativa, eu sei se a posição tem uma parábola com a concavidade voltada para cima ou tem a parábola com a concavidade voltada para baixo. Nesse caso, a aceleração foi negativa e quando o A é negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo. Ok, pessoal? Uma vez que eu descobri isso, aí eu tenho que olhar para a própria parábola, tá certo? Quando eu olho para a parábola, existem duas coisas aqui que a gente tem que saber. São os ramos.
Existe um ramo chamado de ramo ascendente. Não é rama não, viu, rama? É ramo. Ramo ascendente e tem o ramo descendente. Professor, qual é a diferença do ramo ascendente para o ramo descendente? O ramo ascendente, descendente, escrevi errado. O ramo ascendente ascende, sobe, ascendente. E o ramo descendente, ele descende, ele desce. Um cresce, um sobe e o outro desce. Aí eu pergunto a vocês. A nossa intenção é descobrir a altura em função do tempo. Se eu quero saber a altura em função do tempo, eu quero saber a posição que o líquido ocupa em relação ao chão em função do tempo. A altura não é velocidade, a altura não é aceleração, a altura é posição. Então, o gráfico que vai ficar aí é um gráfico relacionado ao gráfico da posição. É um pedaço, é um ramo da parábola. Aí eu te pergunto, essa altura aumenta ao longo do tempo ou essa altura diminui ao longo do tempo? Se eu liguei a torneira e deixei a torneira enchendo o negócio lá, a altura nesse cone vai aumentar ou a altura nesse cone vai diminuir? O líquido que está ali dentro vai ter sua altura aumentando ao passo que o tempo se passa ou diminuindo? Em relação ao chão, Alice, em relação ao chão. Em relação à parte de baixo. Em relação à parte de baixo, é óbvio que quando a gente deixar essa torneira funcionando, a altura vai ficar aumentando. Então, se a altura só aumenta, a aumentura é a junção de altura com aumento, pessoal. Se a aumentura significa, se a altura só aumenta, então a gente vai pegar o ramo ascendente. Porque o ramo ascendente é aquele que representa a ascensão, a subida. Então, essa altura em função do tempo tem o seu gráfico como sendo o ramo ascendente da parábola. Então, o gráfico que representa o enchimento, a altura em função do tempo desse cone nessa posição é um gráfico assim. Cara, essa fuleiragem que a gente começou agora é sinceramente, é uma coisa muito doida. É uma filosofia extrema. Mas eu tenho certeza que quando eu resolver aqui uns 3, 4 exemplos, vai ficar super top para vocês. Então, deixa eu ver se eu recapitulo para vocês entenderem, tá certo? Vamos lá. Primeira coisa. Vou verificar se a velocidade de enchimento é crescente ou decrescente. Como é que eu sei, professor, se a velocidade de enchimento é crescente ou decrescente? Analisando o formato. Se o negocinho começa pequenininho embaixo, então ele enche rápido. Como é pequenininho, enche rápido. Se ele é grande em cima, por ser grande, enche devagar. Então, a velocidade começa rápido e termina devagar. Se começa rápido e termina devagar, é porque a gente está diminuindo a velocidade. A velocidade é decrescente. Se a velocidade está diminuindo, é porque a gente está freando. Se está freando, a aceleração é negativa. E se a aceleração é negativa, é porque a concavidade está voltada para baixo, ok? Então, concavidade voltada para baixo. Quando eu pergunto qual é a altura em função do tempo, a altura tem tudo a ver com posição. Então, o gráfico é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Mas a parábola que tem a concavidade voltada para baixo tem dois ramos, o ramo que sobe e o ramo que desce. Como a altura só faz subir, como ele só está enchendo, ele não está secando, ele só está enchendo. Como ele só está enchendo, a gente vai usar o ramo ascendente, o que sobe. Então, o ramo ascendente da parábola é que vai representar o gráfico desse enchimento, dessa altura, em função do tempo do enchimento desse cone, aí com a boca virada para cima, ok? Larissa está pedindo para fazer um exemplo com o ramo descendente. Vou fazer, Larissa. Sustenta um pouquinho, que a gente vai fazer vários exemplos hoje. A aula de hoje é só isso, é só mostrar vários sólidos e como eles enchem e qual é o gráfico, tá certo, Larissa? A aula é só isso, a gente vai utilizar hoje, viu? Tanto crescente quanto decrescente, tudo, a gente vai usar tudo. Potiara Farias diz, eu não entendi. Poderia explicar novamente? Potiara, aí eu te entendeu agora? Eu ia perguntar exatamente isso. Qual parte tu não entendeu? Tu não entendeu aquela parte da aceleração, da velocidade, da posição, ou tu não entendeu só a tradução? Mas pelo que eu tô vendo, tu já entendeu tudo, não foi? Vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar outro exemplo, a gente vai caminhando com outro exemplo, tá certo? Vamos agora caminhar outro exemplo. Vamos agora pegar outro exemplo aqui para vocês. A gente começou com o cone, com a concavidade, ou com a concavidade, com o buraco voltado para cima, e agora a gente vai pegar uma pirâmide
só que agora a pirâmide que a gente vai pegar, ela vai estar com a base no chão mesmo, ok? Então vamos brincar um pouquinho com essa pirâmide para a gente ver o que é que vai acontecer com essa pirâmide, ok? Vamos lá comigo. Peguei aqui a pirâmide, essa pirâmide aqui, ela tá com a sua base realmente apoiada aí no chão, certo? E eu quero saber com vocês se eu colocar uma torneira para encher por uma abertura que vai ter aqui em cima, certo? Aqui em cima, qual vai ser o gráfico que representa a altura em função do tempo durante o enchimento dessa pirâmide, sabendo que essa torneira tem uma vazão constante, beleza? Então vamos lá, pessoal. Primeira observação da gente, deixa eu desenhar logo os 3 grafozinhos lá embaixo, para não perder tempo. A gente vai colocar que a gente tem que se ligar na aceleração, tem que se ligar na velocidade e tem que se ligar na posição para a gente poder ter um guia aí, tudo isso aí em função do tempo, para a gente ter um guia em relação ao gráfico que vai acontecer lá em cima, beleza? Então, vamos lá pensar aí separadamente. Primeira coisa que eu penso é na velocidade, viu, pessoal? Vamos lá. Aqui embaixo, quando eu começo a encher, dá para perceber que a área é muito grande. Como a área é muito grande, a velocidade de enchimento é pequenininha. Um espaço grande enche devagar. Então, comecei enchendo devagar. Agora, à medida que eu vou subindo, o espaço vai diminuindo. Como à medida que eu vou subindo, o espaço está diminuindo, o que é que eu posso afirmar para vocês? Que a velocidade de enchimento está maior. Aqui em cima, como ela é pequenininha, ela está enchendo mais rápido. Você pode até lembrar de uma garrafa d'água, daquelas de plástico, quando a gente bota na torneira. Ela vem enchendo, enchendo, de repente, quando ela chega em cima, o que é que ela faz? Né? Então, ela enche mais rápido. Então, nesse caso, o que é que está acontecendo? A velocidade de enchimento aqui aumenta. A velocidade de enchimento, eu começo enchendo devagar, e de repente eu passo a encher mais rápido. Então, a velocidade de enchimento é crescente. Como a velocidade de enchimento é crescente, o que é que a gente pode afirmar? Que a aceleração é positiva. E com a aceleração positiva, a gente fica com a concavidade voltada para cima, ou seja, a posição feliz. Só que do mesmo modo, como a gente conversou, a posição feliz tem um ramo descendente, eu vou chamar de RD, ramo descendente, e tem um ramo ascendente, RA. O ramo descendente é aquele que desce e o ramo ascendente é aquele que sobe. Nesse caso, a altura sempre sobe, a altura sempre aumenta, eu só estou enchendo, eu não estou secando, então eu só estou enchendo. Como eu estou enchendo, a altura sempre cresce, nesse caso, eu também vou utilizar o ramo ascendente, porque a altura aqui sempre cresce. Só que agora o enchimento dessa pirâmide fica desse jeito, o ramo ascendente da parábola, fica assim. Só redesenhar aqui, ramo ascendente da parábola, fica assim. Diferente da situação anterior. A gente pegou os dois sendo ramos ascendentes, só que um foi da parábola com a concavidade voltada para baixo e a outra foi com a concavidade voltada para cima. Vamos agora para os comentários. Alan comentou, velocidade aumenta, perfeito. Lucas, a altura desse caso será menor em decorrência do tamanho dessa figura, diminuindo conforme o seu crescimento. Na verdade, Lucas, a altura, ela sempre aumenta, ok? O valor final depende realmente da altura do sólido, mas nesse caso, como a velocidade é crescente, a gente vai ter que pegar, né, a concavidade voltada para cima, ok? Ana Ferreira está pedindo para explicar o gráfico do S em função do tempo. Essa é a posição. Tu lembra, Ana, que ontem a gente conversou sobre a equação física, a equação horária da posição no movimento reto uniformemente variado? O S é igual a S0 mais V0T mais 1 meio de AT quadrado. Lembra disso? Deixa eu ver aqui quem foi que perguntou, que eu já esqueci. Lembra disso, Ana? Então, Ana, como a gente falou sobre essa função, a gente viu que a posição no movimento retilíneo uniformemente variado é uma função do segundo grau. Como ela é uma função do segundo grau, o gráfico dela é uma parábola. E quem determina a concavidade dessa parábola é esse A aqui, a aceleração. Se a aceleração for positiva, a concavidade fica voltada para cima. A gente diz que o bonequinho está feliz. Se a aceleração for negativa, a gente diz que a concavidade fica voltada para baixo, ele fica triste. É só pensar, S de saldo
E aí, ó, positivo, saldo positivo, a gente fica feliz. Saldo negativo, a gente fica triste. Então, sempre pensar no seguinte: quando a aceleração for positiva, o S tem uma concavidade voltada para cima. Quando a aceleração for negativa, a concavidade fica voltada para baixo, ok? Ítalo pediu aqui, assim, Mariana perguntou primeiro se a velocidade sempre será referência. Mariana, sim, eu sempre tomo a velocidade como primeira referência. Por quê? Porque com o formato do sólido, eu consigo saber se ele enche mais rápido ou mais devagar. Encher mais rápido, encher mais devagar é o conceito de velocidade. A velocidade de enchimento depende do formato do sólido. Então, normalmente, quando a gente recebe uma questão dessa no Enem, vem o formato do sólido. Então, eu olho para o formato do sólido e vejo, de acordo com o formato, se ele enche mais rápido ou mais devagar e o que acontece com essa velocidade. Por isso que eu uso primeiro o formato do sólido, ou seja, primeiro a velocidade, ok? Lucas, está certo? Ítalo, o professor explica só o gráfico final de novo, por favor. Agora, Ítalo. Agora. Ítalo, seguinte. Como eu estava te dizendo, Ítalo, na hora que a gente olha para essa pirâmide e na hora que a gente liga essa torneira, a altura em função do tempo nessa pirâmide só aumenta. Liguei a torneira, está enchendo, está enchendo, está enchendo, está enchendo. E a altura só vai aumentando, Ítalo. Então, não tem um momento nessa situação que eu estou te dizendo em que a altura diminui. Veja que a altura em função do tempo é a posição que o líquido ocupa em função do tempo. E posição é a função do segundo grau. A posição, ela pode diminuir, como também ela pode aumentar. A posição tem duas fases. Como ela é uma função do segundo grau, ela tem duas fases. Uma fase em que ela diminui e uma fase em que ela aumenta. Como aqui eu tenho uma altura em função do tempo e eu sei que essa altura sempre aumenta, não faz sentido pegar o ramo descendente dessa parábola. Eu sei que a posição do líquido em função do tempo é posição, e posição, quando existe velocidade e aceleração, no movimento retilíneo em movimento variado, a posição é uma função do segundo grau. E se é uma função do segundo grau, ou eu vou utilizar o ramo descendente ou o ramo ascendente. Nesse caso, como essa altura aqui só aumenta, como eu só estou enchendo esse sólido, como eu não estou esvaziando, só estou enchendo, eu vou pegar o ramo ascendente, que representa a altura ascendendo, a altura subindo, a altura crescendo. Então, o gráfico que representa essa altura crescendo, essa altura aumentando, é exatamente o ramo ascendente da parábola. Por quê? Porque a posição do líquido em função do tempo é uma função de segundo grau, e por ser uma função de segundo grau, ela tem que obedecer o desenho da parábola. Mas eu não posso pegar o desenho em que ele diminui, porque essa altura nunca diminui, ela só cresce. E como ela só cresce, eu peguei o ramo ascendente da parábola. Beleza, Ítalo? Então, assim, por que o gráfico é só esse pedaço? Só é esse pedaço porque essa altura só aumenta. Se eu dissesse assim, ó, liguei, aí deixei ele encher, e depois deixei ele secar, aí o gráfico mudaria, porque na hora que ele está secando, eu pego o ramo decrescente, o ramo descendente. Beleza? Olha, Bruno fez uma pergunta, Bruno Mozart. Peraí que eu respondo, viu, Bruno? Deixa eu responder as anteriores, eu respondo, viu? Lucas deu obrigado, valeu. Ana lembra. Bruno, aceleração positiva, com cavidade voltada para cima, perfeito. Ana perguntou. Então, resumidamente, é o seguinte: se o A for positivo, com cavidade voltada para cima. Se o A for negativo, com cavidade voltada para baixo. É o primeiro passo, Ana. Vamos lá, vamos resumir. Se o A for positivo, com cavidade voltada para cima. Se o A for negativo, com cavidade voltada para baixo. Aí eu tenho que saber, está enchendo ou está secando? Se estiver enchendo, ramo ascendente. Se estiver secando, ramo descendente. Se estiver enchendo, ramo ascendente. Se estiver secando, ramo descendente. Beleza? Bruno perguntou, professor, e se fosse um cubo? Então, respondendo agora a pergunta de Bruno Moza. Bruno Moza, se fosse um cubo, o que é que iria acontecer? Não iria responder essa pergunta agora, Bruno, ia deixar um pouquinho mais para frente, mas vou responder agora para você não ficar sem saber. Não gosto de deixar ninguém sem saber. Então, professor, o que aconteceria se eu estivesse enchendo um cubo? Vamos lá, Bruno. Bruno, em relação ao cubo, eu vou pegar aqui um paralelepípedo qualquer, para não ficar só cubo. Qualquer que seja o paralelepípedo. A característica básica que um paralelepípedo reto-retângulo tem, Bruno, é que todos os cortes que eu faço aqui são iguais. Ou seja, essa área aqui embaixo é a mesma área que eu vou ter aqui, Brunão. Ó, mesma área que eu tenho aqui, que é a mesma área que eu vou ter aqui, ó. Mesma área que eu vou ter aqui,
que é a mesma área que eu vou ter aqui. Ou seja, não há mudança na velocidade de enchimento. Por que não há mudança na velocidade de enchimento? Porque o formato que ele está enchendo não se altera. Esse formato permanece sendo sempre o mesmo. Como não há mudança na velocidade de enchimento, a gente diz que a velocidade é constante. E uma velocidade constante, Bruno, não é movimento retilíneo uniformemente variado. Não é. Velocidade constante é característica do movimento retilíneo uniforme. E como a velocidade constante é característica do movimento retilíneo uniforme, a gente tem que lembrar que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade é constante, e além da velocidade ser constante, a posição é uma função do primeiro grau. Então, se a posição é uma posição do primeiro grau, ou a posição é uma reta crescente, ou é uma reta decrescente. Então, Bruno, qual será o gráfico do enchimento, da altura em função do tempo, né, nessa situação? Com velocidade constante, ou o gráfico vai ser uma reta crescente ou uma reta decrescente, depende do que está acontecendo. Obviamente, a gente está enchendo. Se está enchendo, a velocidade é positiva. E se a velocidade é positiva, a reta será crescente. Então, Bruno, respondendo a sua pergunta, que não era nesse momento, mas agora eu já estou adiantando, você já tem maturidade para pegar isso direitinho, é o seguinte: no caso do formato não se alterar, a gente deixa de estar em movimento retilíneo uniformemente variado e passa a estar em movimento retilíneo uniforme. E no movimento retilíneo uniforme, a posição em função do tempo, que nesse caso a altura tem a ver com posição, né? Então a altura em função do tempo desse líquido vai ser uma função do primeiro grau. E como vai ser uma função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, crescente ou decrescente. Como a altura cresce, eu vou pegar a crescente. Então esse gráfico é o gráfico que representa a altura em função do tempo no enchimento de um paralelepípedo, ou de um cubo, ou do que você achar, certo? Então, vamos lá. Ítalo comenta, entendi demais, valeu, professor. Valeu, Ítalo Potência. Eli já perguntou como é que fica no esfera. Esse povo, por isso que o povo agoniado, viu? Vamos embora, Eli. Peraí que eu falo da esfera agora. Simbora, eu tô gostando, vocês estão interessados. Bruno comentou, velocidade constante vai ser reta. Perfeito, Bruno. Perfeito, Bruno. Mariana, minha mãe está aqui do lado assistindo a sua aula. Ela disse, esse assunto é tão bonitinho. Eita, Mari, valeu, Mari. Mamãe está assistindo aí do lado, Mari? Coisa boa. André, digamos que fosse um cone invertido, em que a ponta fica para cima, que a cada centímetro a área de secção diminuísse pela metade. Pode ser que ainda é uma parábola, nesse caso vira uma hipérbole. André, é o seguinte, o princípio básico é a concavidade, André. Eu não estou aqui, André, pensando na exatidão do gráfico. Na verdade, André, não é uma parábola tão bonitinha, às vezes nem é a própria parábola, mas possui a mesma concavidade. Porque quando eu estou falando isso com vocês, André, a gente está assumindo que a aceleração é constante, a gente está tendo parâmetros que, entre aspas, são ideais. Se eu digo aceleração constante, se eu digo velocidade constante, são coisas tão específicas que a gente sabe que na prática realmente não acontece, sabe, André? Então, o que é que eu te digo assim? Não se preocupa com a função exata que vai estar naquele momento. Se preocupa com a concavidade. A concavidade, sim, é isso que eu estou te dizendo. Mesmo que a velocidade seja isso, assada, a concavidade é desse jeito que eu estou te falando. Então, André, no teu caso, nesse exemplo que você deu aí, o que é que eu faria? Eu não me preocuparia com os valores específicos da velocidade da aceleração. Eu me preocuparia com a concavidade. Nesse seu caso, eu utilizaria velocidade. Se o cone está invertido, e a ponta fininha está para cima, a velocidade de enchimento é crescente. Se a velocidade de enchimento é crescente, concavidade voltada para cima, rama ascendente seria assim, né? Então, seria um gráfico assim, entende, André? A curvatura vai ser maior ou menor dependendo dessa velocidade. Se você diz, não, professor, dobra, triplica, quadruplica, cai pela metade. Então, essa velocidade mexe na curvatura, na acentuação ou atenuação da curvatura. Agora, é aquela curvatura. Independente se é acentuado ou atenuado, é aquela curvatura. Entenda, André, o que eu estou querendo te dizer? Então, assim, não se preocupa com valores. Esses valores vão deixar apenas ela mais fechada ou mais aberta, mas a curvatura é aquela, entende? Vamos lá.
Stephanie comenta, quando a figura é uma pirâmide, é concavidade voltada para cima, né? Que foi o exemplo anterior. Depende, Stephanie, se a pirâmide tiver com a base para baixo ou com a base invertida para cima. Então, depende do formato. Vou fazer a pirâmide invertida para cima, tá certo? Precisa prestar atenção, se está enchendo ou esvaziando. Exatamente, Alan, se está enchendo, se está esvaziando, se o ramo é o ascendente, se é o ramo descendente, se está com a base para baixo, a base para cima. Isso é muito, muito importante, tá certo? Beleza, então, vamos lá. Eli, eu não esqueci de você, viu, Eli? Não esqueci de você, Eli. Vou responder sua pergunta agora, Eli. Vou mostrar aqui como é que ficaria o gráfico do enchimento de uma esfera, ok? Então, vamos lá pensar no enchimento de uma esfera, Eli. Vamos começar aqui ali falar sobre o enchimento da esfera. Hoje, estou gostando, vocês estão se envolvendo, estão perguntando aí um bocado de coisa massa. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, eu acabei mudando um pouco a estrutura da aula, mas acho que está legal, porque realmente eu estou atingindo o que vocês querem e estou atingindo também o que eu quero, que é vocês pegarem esse direitinho. Legal, pessoal. Estou gostando. Continue perguntando, viu, pessoal? Continue. Vamos lá, Eli. Pergunta de Eli. Qual é o gráfico da altura em função do tempo? Se eu estou enchendo aí essa esfera por um buraquinho que tem aqui em cima, tá certo? Vamos lá, Eli. Primeira coisa, Eli, que a gente tem que avaliar, Eli, é o formato, Eli. Vamos ver. Eli, eu vou dividir essa esfera em dois pedaços, só para ser mais didático, tá certo, Eli? Primeiro a gente vai analisar de baixo até o meio e depois, Eli, a gente analisa do meio até em cima. Só para ficar didático, ok, Eli? Por quê, professor? Para que você vai perceber. Veja ali, aqui embaixo o espaço é pequenininho, então enche rápido. À medida que eu vou subindo aqui na esfera, o que é que está acontecendo ali? O espaço está aumentando. E se o espaço está aumentando ali, o que é que está acontecendo? Eu estou enchendo mais devagar. Então, nesse pedaço aqui de baixo ali, esqueça o pedaço de cima. No pedaço de baixo, a velocidade é decrescente. Oxe, professor, por que a velocidade é decrescente? Porque o espaço começou pequeno, por isso que ele começou enchendo rápido, e depois o espaço ficou grande, por isso que ele passou a encher devagar. Então, uma velocidade decrescente indica uma aceleração negativa. Eu vou só esboçar aqui, ó. A aceleração negativa, então, o gráfico fica lá embaixo, a velocidade é decrescente, o gráfico vai ser uma reta decrescente, e a posição, a gente já sabe que por uma velocidade decrescente com aceleração negativa, a posição fica triste. A gente sabe disso, né, pessoal? Então, vamos lá. Aceleração negativa e constante, velocidade decrescente, posição triste. Posição triste. Tá, agora vamos lá. A gente está fazendo o que nessa esfera? Está enchendo ou está secando? Se a gente está enchendo, ramo ascendente. Se estiver secando, ramo descendente. Sérgio perguntou aqui, professor, para encher eu uso o ramo ascendente, para esvaziar o ramo descendente? Exatamente isso, Sérgio. Enchendo, ramo ascendente. Secando, ramo descendente. Larissa, lembra de uma pergunta que você fez lá no começo? Professor, faça um exemplo para mim com ramo descendente. Eu disse, segura aí que a gente vai chegar lá. Por que eu ainda não cheguei, Larissa? Porque eu estou falando sobre encher. Daqui a pouco eu falo sobre secar. Quando a gente for secar, Larissa, a gente usa o ramo descendente. Ok, Larissa? De boa? Eli, beleza. Professor, essas questões caem no Enem com grande frequência? Se sim, qual a principal forma geométrica? Ana, até hoje só caíram 3 formas geométricas: pirâmide, cone e um cilindro deitado, certo? Então, pirâmide, cone e cilindro deitado. Até agora só caíram essas 3: pirâmide, cone e cilindro deitado. Espera que a gente conversa mais sobre isso. Então, vamos lá. Eli, se eu estou enchendo, Eli, vamos agora voltar para a pergunta de Sérgio. Se eu estou enchendo, Eli, então eu vou pegar o ramo ascendente da parábola, porque eu vou pegar a fase de enchimento dessa parábola. Então, o gráfico que representa essa parte de baixo é o ramo ascendente da parábola que tem concavidade voltada para baixo. Então, essa parte de baixo ali tem essa concavidade. André, voltando agora para a sua pergunta. A curvatura vai ser mais acentuada ou menos mais acentuada ou menos acentuada, André, dependendo da velocidade. Eu não estou interessado aqui exatamente na acentuação da curvatura, apenas na curvatura, entende, André?
Então, você pode perceber isso durante o enunciado, se esse negócio fica mais inclinado ou menos inclinado. Assim, uma curvatura mais fechada, mais aberta. Mas o que interessa aqui é a curvatura. A curvatura é essa. Se mais fechada, mais aberta, eu percebi isso no gráfico que aparecer. Mas é essa daqui. Beleza, André? Pronto. Esse pedaço ali foi o pedaço de baixo. Tá faltando o pedaço de cima, tá certo ali? Então vamos lá, ele. Agora, analisar o pedaço de cima ali. Analisando o pedaço de cima. Do meio para cima, veja que o espaço começa grande e à medida que eu vou subindo, o espaço está diminuindo. À medida que eu vou subindo, o espaço está diminuindo. À medida que eu vou subindo, o espaço está diminuindo. Eita, chega aqui em cima, o espaço bem pequenininho. O que é que está acontecendo? Comecei a encher devagar aqui e passei a encher mais lento. Então, o que é que está acontecendo? Velocidade... Desculpa, pessoal. Comecei enchendo devagar e passei a encher mais rápido porque o espaço é pequeno. Então, velocidade crescente. O espaço era grande e com o espaço grande eu enchi lento. Agora o espaço é pequeno e com o espaço pequeno eu encho mais rápido. Então, crescimento na velocidade. Então, se eu estou crescendo a velocidade, vamos lembrar, a aceleração é positiva, a velocidade é crescente, a posição é feliz. Então, se a aceleração é positiva e a velocidade é crescente e a posição é feliz, na felicidade, existem dois ramos, o ramo decrescente e o ramo crescente. Como eu estou enchendo, eu vou pegar o ramo crescente, o ramo ascendente. E o ramo ascendente, a gente sabe o formato dele. O ramo ascendente é esse. Então, Eli, olha como ficou a parada aí do gráfico do enchimento da esfera. Então, ela começa assim ali, depois vira assim ali, beleza? Então, olha que doidiça. Esse pedaço aqui se refere ao ramo ascendente dessa parábola e esse pedaço aqui se refere ao ramo ascendente dessa parábola, beleza? Por quê? Porque ambos estão enchendo. Só que na primeira metade da esfera, a velocidade é decrescente. E na segunda metade da esfera, a velocidade é crescente. Na primeira metade da esfera, a aceleração é negativa e na segunda metade a aceleração é positiva. Na primeira metade, a posição é triste, na segunda metade a posição é feliz. Na primeira metade do ramo crescente é esse e na segunda metade do ramo crescente é esse. Primeiro esse, depois esse, dá o gráfico que está aqui para vocês. Olha que loucura, olha que coisa massa, olha que muito doido, né, velho? Lucas comentou, no caso tem que usar o ramo ascendente, exatamente, viu? Exatamente. Isabela pede para explicar novamente a esfera, explica, Isabela, sem bronca nenhuma. Eli, massa, Alice, massa demais, show, show, show. Vamos lá de novo, vamos tentar aqui reexplicar para vocês. Então, vamos lá. Deixa eu tentar aqui voltar um pouquinho o gráfico aqui para a gente voltar a conversar sobre como é que essa esfera enche, tá certo? Então, vamos lá. Beleza de Creuza. Simbora. Pronto. Então, voltando aqui, Isabela, para a gente conversar sobre a esfera. Isabela, não sei se você pegou, mas eu dividi a esfera aí em dois pedaços, só para ficar mais didático. Por que eu dividi em dois pedaços? Porque o que acontece nesse pedaço de baixo é diferente do que acontece no pedaço de cima. Como assim, professor? O que acontece no pedaço de baixo é diferente do que acontece de cima? Nesse pedaço de baixo, Isabela, quando eu ligo a torneira, que a gente está enchendo esse pedaço de baixo aqui, perceba que aqui embaixo o espaçozinho é pequenininho. Como o espaço aqui embaixo é pequenininho, eu consigo encher rápido. Só que à medida que vai subindo o líquido, o espaço disponível para enchimento está aumentando. Como ele está aumentando, eu estou enchendo mais devagar. Ou seja, a velocidade começa rápida e termina devagar, porque tem muita coisa para encher. Então, a velocidade, nesse caso, é decrescente. Como a velocidade é decrescente, isso é por causa da aceleração, que é negativa. Uma velocidade só pode decrescer, uma velocidade só pode diminuir se a gente frear. E a gente só freia com aceleração negativa. Quando a aceleração é negativa, a posição fica triste. Fica com a concavidade voltada para baixo. Mas como eu estou enchendo a esfera, o enchimento da esfera preconiza a utilização do ramo ascendente, do que cresce, do que sobe. E o que sobe é exatamente esse, perfeito? Então, nesse primeiro pedaço, em que a velocidade é decrescente, em que a aceleração é negativa, em que a posição está triste com a concavidade voltada para baixo, eu utilizo o ramo ascendente, porque eu estou enchendo. Então,
Primeiro pedaço, ramo ascendente da parábola com a concavidade voltada para baixo. Esse é o primeiro pedaço do gráfico. Quando eu vou para o segundo pedaço do gráfico, eu tenho que entender que o segundo pedaço do gráfico é quando a esfera está assim, né? Ou quando a semisfera ou hemisfera está nesse formato. Aqui, a torneira continua enchendo. Mas o que acontece é aqui, nesse enchimento, veja que aqui a área é muito grande. Como ela é muito grande, demora muito para encher, porque o espaço é muito grande. À medida que ela vai subindo, o que é que está acontecendo? O espaço vai diminuindo. Como o espaço vai diminuindo, o que é que está acontecendo? O enchimento acontece mais rápido. A velocidade começa lenta e termina rápida. Se a velocidade começa lenta e termina rápida, é porque a velocidade aumentou. E se a velocidade aumentou, é porque essa velocidade é uma velocidade crescente. E se ela é crescente, se a velocidade está aumentando, é porque a aceleração tem que ser positiva, tem que acelerar esse movimento. Com a aceleração positiva, a posição fica feliz, com cavidade voltada para cima. Com cavidade voltada para cima, eu vou escolher o ramo ascendente, porque eu estou enchendo a esfera. Se eu estou enchendo a esfera, o gráfico que vai terminar esse enchimento é esse pedaço aqui, esse ramo aqui. Como eu parei aqui, eu vou emendando o pedaço que faltou, pois o gráfico agora é esse. Eu inicio com esse ramo da parábola e passo para outro ramo da parábola, desse formato, desse jeito. Pelo fato de que a gente tem duas situações distintas aí acontecendo na esfera. Até o meio do caminho é de um jeito, depois do meio do caminho é de outro jeito. Tranquilo? Melhorou, Isabela? Entendi, professor. Muito obrigado. Esse povo é chique, esse povo entende rápido demais. É o povo para entender rápido, Jesus. Professor, volta para o primeiro e para o segundo, que eu quero tirar uma dúvida aqui. Bugou. Espera aí que eu desbugo, Larissa. Vamos desbugar esse negócio agora. Vamos embora desbugar esse negócio agora. Eu vou desenhar aqui, Larissa, o primeiro e o segundo exemplos, e a gente vai comentar um ao lado do outro, ok? Que aí fica um do lado do outro, fica mais fácil. Simbora, Larissa. Vamos lá. Beleza. Pronto. Vamos lá, Larissa. O primeiro exemplo que eu dei para ti foi... Deixa eu botar outra cor aqui. Deixa eu botar uma cor mais escura. O primeiro exemplo aqui que eu dei para vocês foi um cone, assim, e o outro foi uma pirâmide. Só que a pirâmide estava assim. Eu vou fazer um cone que é mais fácil de fazer, mas é a mesma ideia, tá certo, Larissa? Pronto, aí eu perguntei para vocês qual era o gráfico correspondente desse primeiro e qual era o gráfico da altura em função do tempo, nesse segundo, ok? Pronto, vamos lá, Larissa. Diz aí a tua dúvida. Eu faço o desenho só na parte do ramo dele e do segundo exemplo. Beleza, então qual ramo eu pego? Primeiro, eu estou enchendo, Larissa? Estou enchendo? Estou. Se eu quero encher esses sólidos, se eu estou enchendo, a altura sempre vai aumentar. Então, sempre que eu estiver enchendo, eu utilizo o ramo ascendente. Vamos ver aqui quais são os desenhos correspondentes. Vamos lá. Espaço pequeno, começa a encher rápido. Vai aumentando o espaço, enche mais lento. Então, a velocidade começa grande e termina pequena. Velocidade decrescente. Velocidade decrescente, aceleração negativa. Aceleração negativa, posição triste. Ramo ascendente da posição triste. Ramo ascendente da posição triste. Já nesse aqui, o que é que vai acontecer? O espaço é muito grande, velocidade lenta. Quando eu vou subindo, o espaço está ficando menor, velocidade aumenta. Velocidade crescente, aceleração positiva. Posição feliz. Ramo crescente da posição feliz. O gráfico fica esse aqui. Então, qual é a diferença de ambos? É que esse aqui tem esse ramo que é ascendente e esse ramo que também é ascendente, mas de duas parábolas diferentes. Mas eu tenho que utilizar o ramo ascendente porque eu estou enchendo. Se eu estou enchendo, eu preciso pegar o ramo ascendente, ok? Um vai ter a concavidade assim e o outro vai ter a concavidade assim, mas ambos são ascendentes porque a altura de ambos sempre cresce. Como eu estou ligando a torneira e eu estou sempre enchendo, essa altura sempre vai crescer, sempre vai subir. Por isso que a gente está utilizando o ramo ascendente. Larissa, era isso, Larissa, que tu queria ver? Mais alguma informação, Larissa? Ou só isso mesmo?
Mais alguma informação em relação a isso? Só isso mesmo? Deu para entender direitinho, Larissa? Tirou a dúvida? Desbugou aí, Larissa? Ou não, ainda tá bugado? Me conta aí, mulher. Deu certo? Deu certo. Pronto, perfeito. Bom, show. Bom, então, galera, a ideia é o seguinte. Gírias do meu estado, né? Teu estado. Teu estado é qual, Larissa? Tá em que estado? Vamos lá aqui voltar para eu tentar mostrar para vocês agora uma outra situação. Gírias do meu estado. Teve pergunta aqui? Teve pergunta. O cone deitado é igual à esfera? Vixe Maria, o cilindro, na verdade, né? Vamos lá, Bruno. Vamos lá, responda agora. Responda agora a sua pergunta. Vamos lá, essa caiu no Enem também. Então, o cilindro deitado, como é que funciona o cilindro deitado? Vamos lá, Brunão. Como a gente está conversando, deixa eu desenhar aqui, deixa eu botar para vocês. Brunão, é o seguinte, Brunão. A ideia é basicamente a mesma. Agora, eu volto para a pergunta de André. André, a velocidade não é a mesma. Então, a curvatura não é exatamente a mesma, André. São velocidades diferentes, curvaturas diferentes, mas a concavidade, o principal, o princípio geral é o mesmo, entende? Então, por exemplo, aqui, eu vou dividir novamente em duas etapas para ficar didático. Começa rápido e termina lento. Como começa rápido e termina lento, o que é que vai acontecer? A velocidade é decrescente. Velocidade decrescente é aceleração negativa. Aceleração negativa, posição triste. Como está enchendo, ramo ascendente da posição triste. Segundo pedaço, a gente tem uma área muito grande, demora para encher. A medida que vai subindo, vai demorando menos, ele vai acelerando o enchimento. Então, aceleração positiva para a velocidade ser crescente e a posição ser feliz. Ramo ascendente da posição feliz, o gráfico aí não é igual. Por que que não é igual? Porque as velocidades são diferentes. Oxe, professor, e como é que a gente faz? Não, aí o que vai mudar é só se um é mais aberto, o outro é mais fechado. Mas isso depende muito da questão. Ele vai te mostrar o gráfico lá e você desenrola, tá certo? Mas a concavidade é exatamente essa que está aí. Se você pegar o gráfico do cilindro deitado e se você pegar o gráfico da esfera, eles são muito semelhantes em termos de concavidade. Mas em termos de fechamento e abertura dessa concavidade, não. Mas a concavidade é exatamente a mesma, ok? Só para a gente não deixar passar de jeito nenhum, agora, se esse cilindro aqui tivesse em pé, pessoal, aí o caso seria o mesmo caso que a gente falou sobre o cubo, sobre o paralelepípedo reto retângulo. O fato de eu ter um cilindro em pé vai me mostrar que não há variação de formato nesse cilindro. Ou seja, a área de enchimento sempre é a mesma. Como a área de enchimento sempre é a mesma, a velocidade é constante. Como ela é constante, o fato dela ser constante vai fazer com que o movimento seja outro movimento. Nesse movimento, em que a velocidade é constante e a aceleração é igual a zero, a gente tem o quê? Uma função do primeiro grau. E a função do primeiro grau diz que a posição ou é crescente ou decrescente. Como aqui a gente está aumentando a quantidade de líquido, como a gente está aumentando a altura, a posição vai ser uma posição crescente. Então, nesse caso, o gráfico passa a ser uma reta. Muita atenção quando vocês pegarem o cilindro em pé e o cilindro deitado, porque a diferença é, né, grotesca aí entre os gráficos, ok, pessoal? Tranquilo, pessoal? De boa. Vocês estão pegando aí, professor, o senhor vai fazer exemplo esvaziando. Posso fazer, Isabela, mas a única diferença do esvaziar seria a gente usar o ramo contrário. Não muda muita coisa não, certo? Então, só muda o ramo. Em vez de pegar o ascendente, pega o descendente. Espera aí que eu faço. Lá vai. Tem pergunta aqui? Lucas perguntou, era isso a questão da reta? Estava com dúvida. Queria ver nas questões. Mas agora, Mariana, na verdade, não tem o que tu ver nas questões, não. Porque, assim,
as questões que eu iria resolver, vocês acabaram pedindo. Então, eu vou colocar aqui a questão, mas assim, não vai mudar em nada. Deixa eu abrir aqui a questão para te mostrar, Mariana. Não vai ter sentido eu resolver as questões, porque vocês pediram as questões que eu ia resolver. Por isso que eu disse assim, vocês acabaram mudando toda a sequência da minha aula e vocês acabaram pedindo as questões que eu ia resolver e eu já resolvi sem mostrar. Mas eu vou abrir, tá certo, Mari? Fica tranquilo, eu vou abrir, só para mostrar que eu não estou mentindo. Peraí, viu, Mari? Deixa eu botar aqui a questão. Vou abrir para te mostrar e tu vai dizer que tu vai ver, não tem sentido não, vou fazer mais a questão não. Ó, deixa eu mostrar aqui, vou abrir para vocês. Mostrando aqui para vocês. Compartilhando, pronto, mostrei. Ó, Mari, as questões que eu ia resolver para tu, Mari, olha. Um recipiente tem a forma de um cone. Converte para baixo, como na figura a seguir. Para encher de água esse recipiente, será aberta uma torneira com vazão constante de água. O gráfico abaixo, que melhor representa a altura que a água atinge no recipiente em função do tempo, é. Então, como a gente conversou, começa enchendo rápido e vai enchendo mais devagar. Como vai enchendo mais devagar, a velocidade é decrescente. A aceleração é negativa. A posição é triste. Se a posição é triste, mas está enchendo, a gente vai pegar o ramo ascendente. E como a gente vai pegar o ramo ascendente, veja que não é letra A, não é letra B, não é letra C, tá vendo? Não é letra C, é letra D. André, olha, André, tu tá vendo, André, como o ramo tá aqui? Tá vendo, André, que ele não tá um ramo em pé, tá vendo que ele tá um ramo bem para baixo, bem deitado assim? Por quê? Por causa da velocidade. Então, o que vai mudar aí, André, é só a curvatura, a acentuação ou a atenuação da curvatura. Mas a concavidade tem que ser essa, entende, André? Olha que resposta interessante aí para a sua pergunta, tá certo, André? Veja que assim, não tem sentido a gente resolver as questões. A gente acabou de resolver. Tinha uma esfera, tinha um cilindro deitado, tinha um cone. Então, acabou-se, né? Acabou-se as questões. Vocês acabaram com as questões. Deixa eu ver aqui. Mariana, queria ver as questões. Mostrei, né? Sérgio, como seria a diferença dos grafos de dois cilindros deitados, porém com tamanhos diferentes, em relação à velocidade? Mariana, é porque os alunos são bons. É isso aí, Daniel, gostei. Os alunos é que são bons. Mariana, sorry, Marcela, que top. Edson, ninguém nunca havia me explicado isso. Tá vendo, Edson? Que coisa, hein, Edson? Meu Deus, tá vendo? Que coisa. Ninguém nunca explicou isso para vocês. Rapaz, então aproveite, viu, bicho? Ontem, vocês falaram que quase ninguém tem me explicado. Hoje, de novo, então, coisa boa, né? Tá sendo novidade. O volume do líquido seria o mesmo. Letra D. Pois é, vamos lá. Deixa eu tentar aqui responder a pergunta de Sérgio. Tentando aqui responder a pergunta de Sérgio. Vamos lá, Sérgio. Primeira coisa, Sérgio, que você tem que perceber nessa sua pergunta é que se os sólidos são diferentes, eles possuem volumes diferentes, por exemplo. Então, o que é que vai acontecer? Se você tiver um cilindro grandão aqui, deitado, e um cilindro pequenininho deitado, o que vai acontecer é que esse grandão aqui deitado vai ter um gráfico com uma altura que vai mais além do que a do pequenininho. Então, por exemplo, aqui, como a gente conversou, aqui a velocidade é decrescente, decrescente fica triste, triste ramo ascendente, primeiro pedaço é assim, segundo pedaço é assim. O que vai acontecer nesse cilindrozinho aqui, o segundo cilindro, é que o gráfico não chega a atingir a mesma altura que está aqui, ó. Eu não tenho como atingir essa mesma altura. Uma vez que esse bicho aqui é alto demais, esse aqui é menos alto. Ele é mais baixo. Então, em vez de atingir isso tudo, ele vai atingir só até aqui, por exemplo. Aí como é que vai ficar? O gráfico é exatamente o mesmo. Só que aí agora ele faz isso aqui, ó, Sérgio. Então, ele ao invés de atingir uma altura muito maior, como o outro atinge, ele não vai atingir. Mas o formato do gráfico é o mesmo formato do gráfico. O que muda é que vamos dizer, o limite superior do gráfico é alterado pelo tamanho do cilindro, ok? Então, assim, o que vai mudar é apenas a altura que ele chega, mas o formato do gráfico é exatamente o mesmo formato. Tem que ser o mesmo formato. O que vai mudar aí é só a proporção, né? A proporção de como isso acontece. Beleza? E mudaria o tempo também, né? O tempo necessário para encher. Ok? Isso depende também da vazão, tá certo, Bruno? Ou seja, se você estiver trabalhando com a mesma vazão, o tempo também mudaria. Então, um ficaria mais próximo
do início e outro iria mais para frente. Então, assim, o que eu quero que vocês atentem não é para esses detalhes mínimos de velocidade, não sei o que, não. Eu quero que vocês atentem para o formato geral. Porque esse formato geral resolve qualquer questão. Independente se é rápido, se é devagar, se é mais lento, se é mais rápido, a essência é o que importa. A concordado para cima ou para baixo é o que interessa. Beleza, pessoal? Então, vamos tentar aqui resumir essa aula de hoje. Vamos tentar aqui deixar, né, bem claro aqui para vocês essa aula de hoje. Para a gente realmente dizer assim, pronto, professor, objetivo alcançado, realmente você falou e a gente entendeu, ficou, e agora é só utilizar. Então, vamos tentar aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Então, resumindo aí essa aula de hoje, vamos lá. O que é que a gente tem que saber? A aceleração positiva faz com que a velocidade seja crescente e faz com que a posição seja feliz. A aceleração negativa faz com que a velocidade seja decrescente e a posição fique triste. Quando eu estou enchendo o sólido, eu pego o ramo ascendente. Quando eu estou enchendo, eu pego o ramo ascendente. Quando eu estou secando, eu tenho que pegar o ramo descendente. Eu vou pegar o ramo descendente. Ok? Então, essa é a ideia básica do que a gente está conversando hoje. Eu estou vendo, tem gente perguntando aqui e esvaziando. Vamos esvaziar, vamos esvaziar. Vamos lá, o principal mesmo, mas vamos esvaziar. Bora, vamos esvaziar. Isabela está perguntando aí sobre esvaziamento. Vamos lá, vamos esvaziar. Isabela, vamos esvaziar esse bicho aqui, tá certo, Isabela? Vamos lá. No caso, Isabela, do esvaziamento, quando a gente for calcular aqui, quando a gente for desenhar esse gráfico, existe um pensamento que você deve ter aqui, Isabela. Existe uma coisa assim diferente que você tem que imaginar. Quando você fala sobre esvaziamento e você pede a altura em relação ao chão, a gente já começa com a altura máxima. Então, a gente já tem uma altura máxima porque ele já está cheio. E quando ele vai secar, eu tenho que entender que, ou tenho que supor que o ralo tem uma vazão constante. Eu não posso mudar essa vazão, senão a minha análise vai por água abaixo. Então, com uma vazão constante, o que é que vai acontecer? Ele começa baixando devagar. Por que ele começa baixando devagar? Porque essa área é muito grande. Como essa área é muito grande, ele começa baixando devagar. E a cada vez que ele vai baixando mais rápido. Aqui no final, ele baixa muito rápido. Então, a altura começa baixando lentamente e depois baixa muito rápido. A altura baixa lentamente e depois começa baixando muito rápido. Eu vou tentar te mostrar aqui duas situações, tá certo? A gente tem aqui os dois gráficos. Como eu falei para você, secar, a gente pega os ramos descendentes. Secar, a gente pega os ramos descendentes. Olha, eu começo baixando muito lento, depois eu baixo muito rápido. Isso acontece nesse ramo aqui ou nesse ramo aqui? Com certeza acontece nesse ramo aqui. Eu começo baixando lento e depois eu baixo muito rápido. A queda é rápida. Aqui eu caio muito rápido e depois a queda fica mais lenta. Então existe uma diferença entre esses dois. Aqui cai lentamente no início e depois cai muito rápido. Aqui cai muito rápido, depois cai mais lentamente. Então, o gráfico que a gente vai desenhar nessa situação aqui, Isabela, vai ser cai lentamente e depois cai muito rápido, tá certo? Cai lentamente, depois cai muito rápido. Tá, professor? E como é que eu saberia com aquela análise que a gente estava conversando? É o seguinte, ó. Nesse caso, você tem que ter muito cuidado em relação ao esvaziamento, porque a referência é feita em relação a lá embaixo. Então, você já começa de cima e tem que ir caindo. Nesse caso, eu prefiro que você observe os dois ramos descendentes. Como é que eu faço para analisar os dois ramos descendentes? Fazendo isso. Aqui começou lento e caiu rápido. Aqui começou caindo rápido, depois passou a ser lento. Nesse caso, do cone com a boca, né, o grandão voltado para cima,
começa caindo lentamente, depois cai muito rápido. Se fosse o cone o contrário, o que aconteceria? Cairia muito rápido e depois cairia lentamente. E aí o gráfico desse daqui, com o ralo aqui embaixo, esvaziando aqui embaixo, o desse daqui, o que aconteceria? Seria com essa concavidade aqui. Deixa eu botar outra cor para ver vocês verem a diferença. Então, seria com essa concavidade, o contrário, assim, ó. Exatamente. Isso, assim, pronto. Então, ó, aqui nós temos uma queda muito brusca no início e uma queda mais lenta no final. Então, aqui cai muito no início, depois cai menos no final. Aqui cai pouco no início e cai muito no final, beleza? Então, o que você tem que fazer aqui é esvaziamento. Cai pouco no início, cai muito no final. Cai muito no início, cai pouco no final. Se cai muito no início, ele já começa caindo muito no início, assim. Se cai pouco no início, ele vai começar caindo pouco, assim, para depois cair muito no final. Então, são esses dois pedaços possíveis, tá certo, Isabela? Talvez o cair seja até mais fácil de analisar, né? Isabela, deu certo, Isabela? Esvaziando. Deu certo? Tranquilo? Perfeito. Então, galera, basicamente, pessoal, a conversa que a gente teria hoje é isso aí, para vocês entenderem o que é que acontece nesses sólidos. Eu sei que esse assunto está mais para a geometria espacial, mas eu preciso desse conceito de função do segundo grau, de posição, de aceleração, de velocidade, para poder entender como funcionam esses gráficos. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção. Olha, já eu vou postar no Instagram alguma coisinha sobre a aula de hoje e eu gostaria que vocês passassem no Instagram daqui a pouco. Eu vou mandar o link no grupo para vocês para comentar qual foi a parte mais massa da aula de hoje. Eu queria que vocês passassem lá e dissessem assim: ei, qual é a parte mais massa? Qual foi a coisa mais massa que vocês entenderam? Qual foi a dica mais massa que vocês viram hoje? Eu vou postar daqui a pouco, daqui a umas meia horinha eu vou postar lá, e eu quero que vocês passem lá para comentar qual foi a dica mais peso que vocês aprenderam hoje. Beleza, pessoal? Valeu, galera. A gente se encontra amanhã, tá certo? Para dar continuidade a esse nosso assunto de função de segundo grau. E amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre os coeficientes da função. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela atenção hoje. Valeu, galera.